18h16, o Radar de Notícias está de volta para esse segundo bloco que marca o início oficial das nossas sabatinas com os candidatos a vice-prefeito da cidade de Guarulhos. Tenho a honra e o prazer de receber aqui no estúdio neste momento Milene Kobayashi, ela que foi escolhida como candidata a vice-prefeito na chapa do deputado federal Alencar Santana, candidato do PT à Prefeitura de Guarulhos. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, vamos repassar as regras para você que está na nossa audiência. Como você pode ver, a nossa produção já colocou um cronômetro bem acima aqui de mim. São 30 minutos. Serão 30 minutos em que o manejo do tempo será feito pela nossa convidada. Ela terá 30 minutos para mandar a sua primeira saudação, responder as nossas perguntas e também fazer as suas considerações finais ao término da nossa entrevista. Eu não farei interpelações à nossa convidada para que ela possa ter 100% do seu tempo à sua disposição para expor os seus pontos de vista sobre as nossas perguntas, os nossos questionamentos e também você sabe que a interação com o nosso público é uma marca do Radar de Notícias, mas, excepcionalmente durante o período das sabatinas, como já foi informado a vocês anteriormente, não haverá a rodada de perguntas da nossa audiência, pois a nossa produção, quando seleciona uma ou outra pergunta, não consegue saber se quem faz a pergunta é simpático à candidatura de quem está conosco. Então, para evitarmos questionamentos futuros, as perguntas serão feitas apenas por mim. Dito tudo isso, queria agradecer mais uma vez a presença da Milene e de toda a sua equipe. Vou passar a palavra para você, Milene, se apresentar, mandar o seu boa noite e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço a todos, principalmente a equipe do Radar, que me recebeu tão bem aqui, ao André e toda a sua equipe. Quero agradecer aos internautas, que eu sei o quanto é importante a gente ter essa audiência, o quanto é importante, como você falou, André, a conquista de cada seguidor. É somente com vocês que a gente consegue levar a palavra, levar toda essa audiência. Então, eu quero agradecer vocês e que continuem nos seguindo para que vocês possam ter todo o entendimento e saber realmente quem é a vice do Alencar, para que vocês consigam ter, conhecer com propriedade toda a pessoa, quem é Milene Kobayashi. Então vamos começar a nossa sabatina, Milene. Justamente vamos começar de onde você terminou a sua resposta. A sua escolha como vice do Alencar foi a última. Havia um suspense, quem seria, se seria uma mulher, se seria de um partido que já integrava formalmente a coligação, se haveria o embarque de novos partidos, a coligação do deputado Alencar Santana, e o seu nome foi escolhido. Muitas pessoas aqui na cidade de Guarulhos, na verdade no Brasil inteiro, têm o costume de às vezes decidir em quem vai votar em cima da hora. Então, para quem não a conhece, para quem eventualmente não estava familiarizada com o seu nome, com a sua escolha para compor a chapa do Alencar, queria te perguntar, na verdade, passar a palavra para você se apresentar. Quem é a Milene Kobayashi? Milene Kobayashi é casada, mãe de 2 filhos. A minha formação, eu sou professora, fiz pedagogia, fiz letras, psicopedagogia, tenho MBA em gestão de negócios, sou mestranda em práticas psicológicas profissionais e tenho uma bagagem muito ampla, né, no transtorno do espectro autista. Tenho algumas pós no transtorno do espectro autista, pós em deficiência intelectual e neuropsicologia também. Então essa é a Milene com a formação e mãe, né, de 2 filhos, do Yudi e da Isis. Milene, quero te perguntar o seguinte, você tem essa atuação, sua formação na área acadêmica, na área da educação, trabalha pela inclusão, que será o coração aqui, o carro-chefe da nossa entrevista, sem dúvida nenhuma, mas eu queria começar te perguntando o seguinte, por que você aceitou o convite do Alencar Santana para ser vice? Uma eleição que tem todos os indícios de que será voto a voto, uma eleição que nós temos algumas trocas de farpas e você é convidada para integrar a chapa. Por que você aceitou o convite? E se me permite um acréscimo, como que foi esse convite? Porque, como eu disse, a sua escolha foi talvez uma das grandes notícias porque ficou justamente ali para a reta final do prazo. Como que foi esse convite e por que você aceitou o convite do Alencar? Certo. Então, para começar, eu iniciei na parte da política como vereadora. Eu fui convidada pelo Partido do Agir 36, o Partido do Autista, justamente por causa da minha causa, da minha luta. Eu sou ativista na luta da inclusão.
eu tenho o meu Instagram, eu sou forte no Instagram também, assim como vocês, para que eu consiga levar a palavra para as pessoas. Eu gravo muito conteúdo, eu acredito que as pessoas têm que ter o direito e a necessidade de ter o conhecimento sobre a causa. Então eu fui convidada, primeiro eu fui convidada então a ser vereadora, então eu comecei a minha saga a ser vereadora. Depois o Partido dos Trabalhadores, que é o PT, ele com a coligação, toda a coligação, eles escolheram então a vice. E eu fui escolhida, fui convidada pelo Alencar Santana e ao ser convidada foram feitos vários questionamentos à minha pessoa, justamente o porquê eu aceitar isso, né? Então, é um propósito muito grande de levar a palavra da inclusão. Eu acredito que com as políticas públicas a gente consiga atingir mais pessoas, né? Atualmente, hoje, eu tenho uma escola, há 30 anos eu trabalho com educação inclusiva, recentemente eu abri uma clínica para transtorno do espectro autista, e eu atendo, então, vamos dizer, a população, 1% da população, sendo que com o meu conhecimento e através da política a gente consegue abranger muito mais, ajudar muito mais pessoas. Então é um propósito de vida mesmo. Quando o Alencar ele me convidou, se coincidiram, né, as ideias, e ele tem o mesmo propósito. Então eu só consigo me aliar a alguém justamente quando você consegue ter o entendimento que aquela pessoa tem o mesmo propósito de vida. Porque assim, eu não sou uma pessoa política, né? Eu não vim da política. Então, o estar na política é para que eu possa conseguir algo a mais para ajudar pessoas. Esse é o meu intuito e é por isso que eu estou. Nada mais além disso. Então, eu confio no Alencar, porque ele tem muito conhecimento na cidade de Guarulhos. E ele tem, além de ter conhecimento, ele tem muito conhecimento na política também, porque ele já foi 2 vezes vereador, 2 vezes deputado estadual e agora está no 2º mandato federal. Então isso me deixa muito bem, porque eu estou ao lado de uma pessoa que me traz segurança e que eu consigo realmente trazer a minha pauta da inclusão para somar com o Alencar, que é isso que a gente precisa, porque assim, falar de inclusão, a gente precisa ter conhecimento. E o Alencar me escolheu justamente com isso, pela base que eu tenho de conhecimento de 30 anos de escola, tanto da área da educação quanto da área da saúde. E que precisam ter pessoas que venham ao lado do político para somar, né? Então eu tenho essa força, tenho uma força muito grande no Instagram, como que eu falei com vocês. A gente tem conversa diariamente, eu converso com os pais das crianças, né? E a gente precisa ter esse entendimento para levar essa fala além. Então, eu não pode ficar só na parte privada, eu preciso levar isso para a parte pública. Então, por isso que eu me aliei, eu aceitei o convite com muita honra mesmo, porque eu senti sinceridade no Alencar, né? Não só no Alencar, eu falo que o Alencar é a pessoa, a chave principal, mas ele tem uma equipe toda por trás, que eles são assim excelentes. Eu falo que é uma grande empresa, o Partido dos Trabalhadores, que me acolheram muito bem, e está sendo um grande aprendizado, porque realmente eu não sou da política. Então, eu caminho com o Alencar, eu faço todas as caminhadas com ele, justamente para que eu possa ter o entendimento da cidade. E eu me colocar para as pessoas entenderem quem é a vice, né? Que eu acho que isso é muito importante. Então, eu faço questão de estar lado a lado dele, de toda a equipe, para que as pessoas possam conversar comigo. Eu sou uma pessoa acessível. E eu faço questão de conversar com todos. Todos, não importa se é uma mãe que queira ter um entendimento, se é sobre uma causa, se é sobre um transtorno, se é para pedir ajuda, porque eu acho que é isso. A vice, ela está ao lado do candidato a prefeito para ela somar as experiências e a gente conseguir trazer políticas públicas para a nossa cidade. Então, foi por isso que eu aceitei, e aceitei com muito propósito de vida, né? Eu acho que a gente tem Deus a todo momento a nosso favor, que vai guiando os nossos caminhos. Eu queria te perguntar o seguinte, se você e o Alencar vencerem a eleição e você se tornar vice-prefeita de Guarulhos, o que você vislumbra
da sua atuação enquanto vice? Eu pergunto isso porque muitas pessoas se perguntam exatamente qual é o papel de um vice. Mas nós estamos num país em que, por exemplo, a nível federal, houve 2 impeachments e que os vices assumiram. Então, além de tudo, por isso também o propósito da nossa sabatina com os vices, para mostrar que, além do cabeça de chapa, tem sempre o vice. Então, qual será, como se dará o seu papel chegando ao cargo de vice-prefeita? Já houve essa conversa com o Alencar? E se não houve, o que você, Milene, vislumbra como papel de atuação enquanto vice-prefeita? Como vice-prefeita, nosso maior desafio é atender todas as demandas de todas as partes da necessidade de Guarulhos, né? A principal dela é a saúde. Então, eu lidando com a pauta da inclusão, a gente precisa criar um centro de referência para que a gente possa atender as crianças com transtorno do espectro autista e outros transtornos. Nós não podemos ficar apenas com a pauta do autismo, né? Temos aí diversas crianças, adolescentes e adultos tendo a necessidade. Então, a gente precisa criar um centro de referência, um não vai dar conta, mas alguns, principalmente no centro e nas periferias também, para que a gente possa atender a população de forma igual, para não haver essa desigualdade de fazer coisas somente no centro de Guarulhos. Não, precisamos atender a periferia, principalmente, né, nesse caminhar, a gente vê quanto que a periferia, ela falta, né, de recursos, de equipamentos para atender essa população. Então, ter esse centro de referência para que a gente atenda a criança, ou adolescente, ou adulto, desde o laudo, né? Porque hoje a mãe, ela não consegue ter o laudo para essa criança, ter essa avaliação, ter o laudo, ter as terapias, né? Para conseguir essas terapias e conseguir os benefícios. Porque hoje é muito difícil. Então, você vê a mãe, para ela conseguir uma avaliação diagnóstica, para ela conseguir ter um laudo, ela fica anos, meses, para conseguir esse laudo. E a gente fala de um transtorno, né, de vários transtornos, que ele tem que ser tratado de forma precoce. Quanto mais eu tratar a criança de forma precoce, mais resultados eu terei, mais autonomia essa criança terá. E quando eu falo de criança, eu não falo só de criança, eu falo de adolescentes também. Então, a gente precisa ter um centro que facilite a vida dessa família, entendeu? E nesse centro, André, ele tem que ser também, a gente tem que deslumbrar um atendimento não só para as nossas crianças. A gente precisa cuidar de quem cuida, principalmente, que são as nossas mães. Porque você sabe que quando a criança ela nasce, né, a família ela deslumbra uma criança, ela idealiza uma criança. Quando vem uma criança e é diagnosticado um transtorno, a maioria das famílias, quase 90%, se separam, né? A mãe acaba ficando uma mãe solo. E cuidar de uma criança com transtorno requer muito tempo dessa mãe. Então, essa mãe fica muito sobrecarregada, às vezes deixa de trabalhar. Então, a gente precisa ter um olhar também diferenciado para essa mãe, para que ela consiga dar condições para aquela criança ir para as terapias, ela conseguir ter um atendimento. Então, a mãe precisa também ter atendimentos psicológicos. A gente também precisa cuidar dessa mãe, principalmente. E essa mãe, ela muitas vezes, ela para de trabalhar. Então, precisamos dar recursos para ela, que ela possa se desenvolver para conseguir algum recurso, algum benefício para ela, né? Para ajudar na renda da família. Porque a maioria, ela fica apenas com o BCP-LOAS, né, que é o benefício para essas crianças. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado para essa mãe, tá? E quando eu falo de olhar, de cuidar de quem cuida, não é só para a mãe. A gente também precisa cuidar dos profissionais. Porque hoje precisamos capacitar os nossos profissionais da área da saúde, da área da educação. Eu vou te citar um case que recentemente, foi agora esse final de semana, que uma mãe levou a criança, ela já tem, criança não, ela é uma adulta, tem 35 anos, e ela foi fazer um tratamento dentário. E a mãe não conseguiu encontrar um profissional que conseguisse fazer os manejos para que essa adolescente fosse cuidada. Porque precisava de uma sedação, então assim, não fez o canal, não conseguiu tratar e simplesmente atendeu por atender porque precisava atender aquela pessoa. Então assim, eu tenho preocupação, precisamos criar centros de referências também de capacitação para esses profissionais,
para que possa atender de forma adequada. Porque fazer um manejo de crianças ou adolescentes ou adultos requer conhecimento, né? Eu não culpo também esses profissionais, mas a gente precisa capacitar, precisamos criar isso também para a nossa sociedade, né? E também vamos falar um pouquinho da parte da educação, né? A educação hoje, na cidade de Guarulhos, ela requer uma atenção especializada, né? Por que disso? Porque os nossos... vamos falar da educação inclusiva, né? Na verdade, nós não deveríamos nem ter esse nome, educação inclusiva, é lei de ter o atendimento das nossas crianças nas nossas escolas, né? Mas muitas escolas não têm o preparo. Então, por não ter o preparo, preferem não atender. E essas crianças vão ficar aonde? Né? Então, André, a gente precisa capacitar os nossos professores e também dar condições para os nossos professores terem condições de dentro de sala de aula. Por exemplo, hoje as salas de aula, às vezes algumas estão com 30, 35 alunos e tem muitas crianças com transtorno. Então, a gente precisa diminuir essa sala de aula, a quantidade de alunos em sala, capacitar o professor, ter o professor de apoio para essas crianças, para que elas consigam acompanhar a parte acadêmica, que é muito importante, né? Porque senão não adianta, a criança fica na sala de aula e ela acaba ficando isolada. E não é justo, todo mundo tem o direito de ter um bom aprendizado. E para você ter um bom aprendizado, André, hoje a gente precisa ter a gente fala de uma ferramenta muito importante para a criança, é assim, a criança tem um transtorno. Ela precisa ser avaliada de uma forma que ela consiga acompanhar aquele estudo. Então, ela precisa de um plano de ensino individualizado. Cada criança com transtorno, ela precisa de um plano. Então, imagina um professor tendo 4 ou 5 crianças, além de dar conta de todas as crianças, ela tem que fazer os planos. Então, o professor, ele não é reconhecido também por isso. Então, precisamos fazer planos, que eu falo de plano de carreira também para o professor, e também ter uma equipe multidisciplinar dentro da escola para que ajude esse professor a fazer esses planos. Porque, gente, é desumano com o professor. Eu falo isso porque eu tenho uma escola, sentimos isso na pele e como é importante você ter uma equipe especializada para tratar tudo isso, para cuidar dos professores, para cuidar dos alunos. Então, você precisa ter um coordenador de inclusão, precisa ter os professores de apoio, precisa ter a sala de recurso. Então, ver mesmo, sentir a realidade, e quantos professores eu converso que estão adoecidos, que estão aí, que não conseguem voltar para a sala de aula por não ter condições. Então, são muitos. Então, isso me preocupa, que cada vez mais teremos professores adoecidos, que não conseguem enfrentar mais uma sala de aula. Mas por quê? Porque não recebem o apoio necessário para continuar trabalhar. Porque assim, gente, sem professores, o que nós seremos? Verdade. Né? Então, assim, a gente precisa ter políticas públicas para que a gente também consiga trabalhar com esses professores em sala de aula. E a gente, andando pela cidade, você vê relatos de mães que não conseguem, que pedem, por exemplo, a mãe que tem um filho com transtorno do espectro autista, se ele desregula dentro da sala de aula, hoje o que ele faz? Ele liga para a mãe, ou a escola liga para a mãe e fala, vem buscar que seu filho desregulou, né? Entrou em crise. Então, para quem não sabe, a criança entra em crise e somente as famílias ou quem tem o manejo correto consegue fazer essa criança voltar, né? Ela se tranquilizar e voltar para a sala de aula. Isso, gente, é normal acontecer, mas você precisa ter profissionais que entendam desse manejo e consigam restabelecer a criança e a criança continuar dentro da sala de aula. E o que as mães me relatam? Milene, hoje me ligam da escola, eu tenho que ir buscar, eu não posso ter falta, porque senão eu perco o benefício. Então, é uma série de coisas que vão somando para que a mãe acaba desistindo, né? E vamos falar também, André, se você me permitir, sobre o transporte, né? Uma das mães me relatou que o transporte chegou para pegar a criança e ela não conseguiu levar, porque a criança se desregulou na calçada. O condutor não conseguiu esperar, não tinha um manejo suficiente, e ele falou, não, você regula a sua filha aí, eu não vou ficar esperando que eu tenho outros para pegar. O que a mãe? A mãe ficou desesperada.
Então, assim, precisamos também capacitar. Você vê que nós temos que transformar a Guarulhos na capital da inclusão. Não é só falar de escola, não é falar só da saúde, mas é falar de todas as pastas que nós temos aí para ter o atendimento na segurança, em todos, para que as pessoas possam entender e tratar, gente, de forma tranquila, da forma mais normal que existe. Porque parece que hoje uma criança que acontece alguma coisa que entra em crise, ou é culpa da mãe, ou é culpa do professor. Então, assim, não existe culpados. Existe falta de manejo, existe falta de conhecimento. E eu acredito que com conhecimento e tendo esses centros na nossa cidade de capacitar num todo, a gente consegue transformar a nossa cidade numa cidade muito mais inclusiva. Milene, eu não quis te interromper porque acho que você fez um diagnóstico muito preciso sobre vários pontos. Eu queria, antes, só mandar um abraço para o José Miguel, presidente do Agir, que está aqui na nossa audiência, parabenizou aqui a forma como temos conduzido o programa e parabenizou também você pela entrevista. Então, um abraço para o presidente José Miguel. Eu queria só, se você me permite, como nós temos cerca de 13 minutos e eu quero deixar cerca de 2 minutos para você mandar suas considerações finais, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, voltando a um tópico que você citou na sua pergunta, que é da importância de se ter um auxílio, um benefício para essa mãe, para esse pai que precisa cuidar da criança. Eu queria que você detalhasse, por favor, o que você e o Alencar propõem, que tipo de benefício seria, quais as condições, as regras para que tenha esse benefício para auxiliar essas famílias. E uma pergunta talvez um pouco mais ampla sobre a educação, que é o assunto que você domina. Por todo esse quadro que você elaborou, fica claro para todos que estão nos acompanhando que a questão da educação aqui na cidade de Guarulhos, ela é crítica, ela é muito complexa. Nós poderíamos dar alguns passos antes, poderíamos falar, por exemplo, do problema das proteínas nas merendas escolares, a fila de creches, que o número oficial é de 5 mil, mas nós já ouvimos em debates 10, 12 mil. Nós poderíamos falar sobre creches conveniadas, os problemas que existem em alguns casos. Então, eu te aproveito para perguntar também o seguinte, diante desse quadro complexo, inclusive da falta de política pública aqui na cidade de Guarulhos para a inclusão, qual que é a medida prioritária, qual que é o compromisso número 1 que você e o Alencar assumem como algo fundamental para que seja feito na área da educação logo no início do mandato? Então, vamos lá. Em relação aos benefícios, nós temos que aumentar o número de benefícios para essas mães, porque muitas não têm, nem conseguem tirar, né? Então, a gente mapear toda esse movimento na cidade. Eu acho que com o centro de referência a gente consegue deixar tudo num único lugar, que eu acho que é fundamental. Então, e conseguir proporcionar para essas famílias cada vez mais esses benefícios e não tirar por causa de renda, né? Então, a gente precisa ter um olhar bem diferenciado para essas famílias, sim, e dar possibilidades para essas mães trabalharem também, né? No momento que as crianças os adolescentes estiverem em terapias, proporcionar um momento para que elas consigam e dar apoio para que elas sejam empreendedoras. Eu acho que é fundamental isso, essa prática, para ela não ficar dependente somente do benefício. Então, essa é um principal ponto aí que a gente tem desse olhar. Tá? E você falou em relação à educação, né? Emergencial também, né? Nós temos muitos pontos emergenciais na nossa cidade. Crianças fora da creche, né? Quantos me falam, vocês vão conseguir? É um ponto principal no nosso plano de governo. As nossas creches, elas precisam aumentar. Eu acho assim, o que a gente pode fazer de emergencial? É fazer... como que eu posso te falar? Linkar com outras unidades escolares para que as pessoas possam ter a oportunidade, né, conveniados, é a palavra certa, ter conveniados, e também ter a construção de novas creches. A gente precisa ter novas escolas, né? O atual governo, ele não conseguiu construir nada. Então, assim, o que aconteceu? A cidade, ela cresceu, né? Mas os equipamentos não cresceram junto. Então, e fica o quê? E as crianças fora da creche, existe um movimento que é?
fica fora da creche, a mãe não consegue trabalhar, a renda não consegue melhorar na família. Então, é uma bola de neve que acaba atrapalhando a nossa sociedade. Então, por que não investir na educação? Precisamos, é o fator principal. Então, a gente precisa sim, se não conseguirmos, lógico, no primeiro ano, que é muita coisa nesse primeiro ano, mas fazer conveniadas que nós temos e aumentar esse número de conveniadas e também, ao mesmo tempo, ir construindo novas creches para que a gente possa otimizar esse número, reduzir essa fila de espera, né, que hoje ela é gritante aí na cidade, né? Quantas mães que falam que não conseguem e por mais que tentam, e para as famílias que têm crianças atípicas é pior ainda, né? Então a gente precisa sim de ter políticas públicas. E gente, a gente consegue. Eu acho que se você conseguir fazer uma boa gestão dessas políticas, conseguir mapear as necessidades e trabalhar de forma correta, né? Nós temos aí o Alencar, ele tem, que eu falo, o apoio do presidente Lula. Então fica muito mais fácil a gente conseguir recursos para a cidade. Então é um caminho aí que a gente pode fazer muito mais por elas, né? Então é isso que a gente pretende aí no nosso primeiro ano, né, de governo, que a gente vai conseguir, eu tenho certeza. Milene, eu queria te ouvir sobre um aspecto que até nós estávamos tratando fora do ar. Vocês me contaram que o seu trabalho, a sua atuação, impediu que duas mães, me corrija se eu estiver equivocado, cometessem suicídio, tirassem a própria vida. A nossa entrevista aqui já diagnosticamos, já falamos do problema que acontece quando essa criança, esse adolescente, esse adulto já está em algum setor da sociedade, na escola, o problema que ela tem para chegar ao mercado de trabalho, mas nós temos também, pela história que vocês me contaram, um problema prévio, que é ali do bastidor mesmo, que o executivo, o poder público não conhece, da família que vive um drama e pensa em acabar com a sua vida. Se vocês forem eleitos, o que é possível vislumbrar aqui na cidade de Guarulhos, que pode ser possível para essa etapa prévia, essa prevenção de auxílio para essas pessoas que estão tendo problemas com a saúde mental, que pensam em acabar com a sua vida, justamente pela falta de auxílio que se tem as pessoas que têm algum transtorno aqui na cidade de Guarulhos? Então vamos lá, eu comecei no Instagram. Então, quando você começa a transbordar no Instagram, eu falo que o Instagram, ele tem as redes, né? Ela tem a possibilidade de você atravessar continente. E você tem a possibilidade de você chegar a lugares que você nunca imaginou. Quando eu comecei a fazer muitas publicações, você começa a gravar, você começa a transbordar conteúdo, as pessoas começam a te enxergar como autoridade e como uma possibilidade de pedir ajuda. Então, foi isso que aconteceu. Em uma das minhas postagens, eu respondendo, porque eu faço questão de responder todas as pessoas, né? Agora um pouquinho mais corrido por causa da campanha, mas eu faço questão de responder principalmente as mães que me pedem ajuda. E foi isso que aconteceu em uma das minhas postagens, as mães querendo tirar a própria vida, porque não queriam mais ficar. Então, além de ela querer tirar a própria vida, ela queria tirar a própria vida do filho. E eu conversei, foi num domingo, eu comecei a conversar com essa mãe pelo Instagram, eu falei, não, fica comigo, não é assim, eu posso te ajudar, vamos criar políticas, então, levar a palavra, sabe, ouvir. Porque o que eu acho mais importante que o Alencar faz, e eu acho isso sensacional, é a escuta, André. É você saber escutar as pessoas. E eu faço isso também. Fazia no Instagram, continuo fazendo e agora faço isso também andando pela cidade. É você ouvir a população e entender a necessidade. E faço isso com muito carinho, porque as pessoas, elas querem te ouvir, querem saber o que você tem para proporcionar. Porque eu falo uma coisa, a população, ela é consciente do voto. Falar para mim que a população não sabe em quem ele quer votar é mentira. Porque ela sabe, ela tem consciência, ela quer entender. Quantos que me perguntam quem é você, por que você está como vice? Por isso que eu faço questão de estar em todos os lugares e fazer eu ser conhecida e falar da minha importância. Quem eu sou, quem é a Milene.
e levar, porque a gente pode sim fazer políticas públicas para essas pessoas, para que a gente possa criar centros de tratamento, né? A gente pode ampliar isso cada vez mais em toda a cidade, como eu falei, não ficar somente no centro, levar para as periferias também. Porque é sensacional que eu falo, porque é gratificante quando você consegue ajudar, como eu ajudei essas mães, a ficar comigo, falar, não desista do seu filho, nós vamos conseguir. E chegar no final do dia, ela fala assim, Milene, muito obrigada, você trouxe luz para a minha vida. Eu fico até emocionada, porque assim, é relato e é real, sabe? Porque é isso que eu estou, é por isso que eu estou na política. É para trazer a diferença. É para a Milene que sai do Instagram, que sai da vida privada, para fazer a diferença na vida pública. Porque, gente, não tem sentido para mim eu continuar na política se eu não conseguir fazer a diferença. Então, eu venho, sim, para trazer todo esse meu conhecimento e a gente conseguir levar e construir cenários. E hoje a gente fala de um plano de governo, mas lá na frente pode ser que apareça outra necessidade, André. E é isso, é a população conversando com as pessoas, conversando comigo, conversando com o Alencar e mostrando a real necessidade. Porque hoje a cidade precisa de algo importante, mas lá na frente ela vai continuar precisando. Então essa política colaborativa, essa escuta ativa, ela não pode acontecer somente agora, nas eleições. Ela precisa continuar, porque as pessoas têm dores, e as dores são assim, cada hora é uma dor que aparece. E você tem que estar muito bem alinhado com a população, porque eu vou servir a população. Eu vou trazer recursos, eu sou a voz da população. Então, por isso que eu falo que é muito importante essas entrevistas. O que vocês estão fazendo é sensacional, para que a população consiga entender quem é a vice. Quem é a vice de todos? Porque hoje a gente tem que trazer transparência para a sociedade. Quem é, o porquê, como, o que nós vamos alcançar, qual é o plano de governo. Porque a população quer, André, entender, e eles têm o direito de entender. Então, por isso que a verdade, a transparência, na nossa caminhada com a Alencar, ela é um ponto principal. Ela é principal. É ser transparente com a população. Milene, como temos cerca de 4 minutos e 40 segundos, eu vou fazer, pode ser que seja a última pergunta, e aí se você quiser, claro, você faz o manejo do tempo, se você quiser emendar a sua resposta com as considerações finais, fique à vontade, o tempo está aqui em cima. Eu queria, se você me permite, falar sobre segurança da mulher, porque acho que é fundamental que tratemos desse assunto tendo aqui uma candidata mulher. A cidade de Guarulhos, em 2024, só nos primeiros 7 meses desse ano, teve 224 casos de estupro, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. No ano passado, 2023, foram 380. E nós estamos numa cidade que sofre, por exemplo, com a quantidade de delegacias da mulher, fica longe para moradores de algumas regiões, e temos também a questão do horário de funcionamento desses postos que fazem o atendimento às denúncias. O que a população de Guarulhos pode esperar do governo do Alencar Santana, tendo uma vice-mulher, para a segurança da mulher? Que tipo de compromisso se assume? O que vocês propõem fazer para que as mulheres da cidade de Guarulhos tenham mais segurança e não tenham receio de sair pela rua e serem vítimas de violência sexual? Um ponto fundamental, André, você colocar isso. Precisamos sim ter mais delegacias, tá? Principalmente Maria da Penha, e que tenha um horário maior de atendimento, porque isso foi uma das pautas que eu conversei com uma mãe numa das minhas caminhadas, onde a criança com transtorno sofreu abuso e ela não tinha onde recorrer, né? Então a gente precisa também trazer o lado dessas delegacias, né? E um fato muito importante que eu comentei com o Alencar, que está isso no nosso plano de governo, é trazer uma delegacia para a parte do PCD. Não existe aqui em Guarulhos. E precisamos ter uma delegacia para que possa atender também essa população, né? Então, eu como mulher defendo, sim, todas as práticas que vão ao nosso favor,
né, uma delegacia para que tenha o nosso atendimento e que ela tenha um horário estendido. E outro fato que uma moça me comentou comigo, e que ela funcione de sábado e domingo, porque também o que acontece não deixa de acontecer no final de semana, pelo contrário, é onde mais acontece, porque é onde as pessoas se encontram, né, onde o marido está em casa, enfim. Então, onde elas pediram também que não funcionasse somente com horário estendido, mas que também funcionasse aos sábados e domingo, né? Então, esse é um ponto que eu posso falar, firmar, ter o comprometimento com vocês de ter essa pauta, de ter esse compromisso, de ter a delegacia da mulher em vários pontos e bem amplo, né, em todos os lugares, aí onde tem necessidade e aonde você consegue ver o índice dessa criminalidade acontecendo, e a gente vai colocando isso de forma regional para que as mulheres se sintam cada vez mais seguras, tá? Tá certo. Milene, vamos tentar ser breve nessa última resposta para você ter o seu tempo de mandar o seu último recado. Nós estamos a exatos 19 dias do primeiro turno. Aqui está falando alguém que defende com unhas e dentes as pesquisas eleitorais. Porque eu acho que se a gente parte para descredibilizar, um dos poucos instrumentos que a gente tem numa cidade que não tem horário eleitoral, não tem debate, não tem TV aberta, o eleitor, o jornalista ficará no escuro. E, partindo do pressuposto que as pesquisas estão corretas, se a eleição fosse hoje, no momento que nós estamos conversando, o deputado Alencar Santana não estaria no segundo turno. É o que as pesquisas mostram. Há 19 dias da eleição, o que faz você ter a crença e a esperança de que vocês chegarão lá? Então, eu faço essa pergunta para você e fica à vontade, se quiser, ao final dessa resposta, emendar o seu último recado, porque temos 2 minutos e 45 ainda à sua disposição. Fica à vontade. Eu acredito muito no plano de governo do Alencar, na nossa atuação na nossa cidade. Eu acredito que estar com a população diariamente é o que faz todo sentido para que a gente consiga mudar e elevar essas pesquisas, tá? Porque eu acredito no dia a dia, na conversa, na conquista, em estar presente nas reuniões de todos que me convidam, e principalmente o Alencar também, porque é dessa forma que a gente consegue mostrar seriedade no nosso trabalho, né? A gente vem com esse acolhimento, com esse abraço, com essa escuta ativa. Então, eu acredito na verdade, eu acredito que a gente vai conseguir sim subir, é questão de tempo, tá? Eu acredito que a gente estará sim no segundo turno, principalmente porque o Alencar tem uma vice ao lado dele, com muito comprometimento, muito honesta nas suas ações, e eu venho para somar, eu venho para fazer exatamente isso que a gente tem perante a nossa sociedade, né? Então, e eu acredito que a gente vai conseguir, né? Eu tenho muita fé, muita fé. E aí, o que eu deixo para vocês, né? Eu vou fazer minhas considerações finais, é que vocês realmente entendam quem está ao lado de vocês, né? Lado a lado, que vocês consigam enxergar quem é o Alencar, quem é a vice Milene, e que vocês votem no 13, porque é ele que vai trazer a igualdade para a nossa sociedade, é ele que vai trazer a renovação para Guarulhos, é ele que vai trazer toda a esperança, e porque também ele tem o apoio do Lula, fundamental. Então, é aqui que eu deixo as minhas considerações finais, e vote no 13, vote Alencar Santana e vote Milene Kobayashi. Temos 36 segundos. Se você quiser, fica de saldo aí, a gente negocia depois para uma próxima entrevista. Tá bom. Então, Milene, queria te agradecer pela Obrigada. presença, agradecer a todos pela audiência, agradecer também a sua equipe que está aqui conosco. Sei que você tem mais uma agenda no dia de hoje, pelo menos mais uma, não sei se é apenas mais uma, então vou te liberar. Tá, posso só falar? Claro. Eu vou aproveitar que eu tenho 36. Claro. Agradecer o nosso presidente do Agir, né, e de todos da coligação também, presidente Zé Miguel, do Agir 36, e do Daniel Torinho também. Um abraço aí para todos e para todos os presidentes da nossa coligação que sempre estão presentes conosco, né, nas caminhadas.
Tá? Esse é o meu carinho que eu deixo para vocês. Obrigado, Milene. Imagina. Nós vamos para um rápido intervalo, portanto. Na sequência, o Léo está de volta só para a gente arrematar o programa de hoje. Mas eu agradeço a você que nos acompanhou, agradeço a nossa convidada. Peço para que você compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a mais uma entrevista. Essa que, na verdade, foi a primeira com os candidatos a vice-prefeito. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.